Nós chegamos de um momento no mercado de cripto que praticamente todo mundo que investiu em altcoins nesses últimos meses está no prejuízo. E como tem muitas altcoins que estão nas mínimas históricas, significa que muita gente está perdendo, às vezes, muito dinheiro. E a expectativa de ter um retorno, ganhar muito dinheiro, acabou indo para o beleléu e tá com uma carteira vermelhaça. Isso não significa que você não vai recuperar o seu dinheiro ou que acabou o sonho. Eu acredito que seja bem possível, mas você tem que estar consciente da forma que você pode fazer essa recuperação. Ou seja, esse vídeo é para te ajudar a tornar isso mais possível e de uma forma mais fácil. Eu tinha explicado como que o ciclo do mercado de cripto mudou em um vídeo, mas ele ficou um pouco confuso. E aí, para você ter uma noção, se você tem uma perspectiva de recuperar a tua grana, a gente tem que ver se a gente tem espaço para subir. Isso, cada linha que você está vendo nesse gráfico representa a linha preta, o início e o fim de um ciclo, e a linha vermelha, a data do halving do Bitcoin. Então, por causa do halving do Bitcoin, a gente tem uma previsibilidade cíclica no Bitcoin. Significa que ele trabalha em ciclos. Você pode ver que a alta de 2015 para 2017 durou 1.060 dias. Agora, o ciclo passado de 2018 para 2021 durou 1.036. E se a gente fizer uma projeção aproximada desse valor daqui para frente, a gente teria uma projeção do fim do ciclo para setembro desse ano. Será que isso vai ser quebrado? Será que todo o termo que a gente conhece, altcoin season, foi para o brejo e realmente não tem esperança? A verdade é que a gente ainda está muito cedo para falar isso. Mas algumas conclusões importantes, como nós ainda temos um espaço, tecnicamente falando, até setembro. Então a gente pode ver o Bitcoin subindo, mas até lá, e dar um certo espaço para as altcoins. Então, em termos de tempo, a gente tem espaço ainda. Mas algumas observações importantes. Se você pegar e comparar algumas altcoins com o próprio Bitcoin, você vai ver que a situação é bem diferente do que a gente esperava. E o mercado, ele vai fazer isso, porque, enfim, a gente está amadurecendo com o mercado e nós, como investidores, a gente vai amadurecendo também. Então, o mercado está sujeito a mudanças, mas, em termos de estrutura fixa, ele está mantendo. As altcoins, que não. Então, se você errou a mão nas altcoins, está tendo prejuízo, não significa que já era. E o que eu quero dizer é o seguinte, se você for pegar a Cardano, por exemplo, que a gente tem um histórico desde 2018 com ela, você vai ver que nessa linha rosa, no ciclo de baixa, ela performou uma queda. Então, olha só, essa região vermelha significa o ciclo de baixa que o Bitcoin teve em 2017 para 2018. O Bitcoin só caiu e a Cardano fez o quê? Ela só caiu também. Quando o ciclo mudou de 2018 para 2019, quando ele fez essa virada, você vai ver que a Cardano deu uma reagida, mas olha só, formou um fundo duplo aqui. Ela subiu, depois voltou tudo de novo com a ajuda do Covid Crash, mas nem foi o catalisador, ela já estava caindo bem antes de ter esse crash do Covid. Então ela formou um fundo duplo. Só que depois do halving do Bitcoin, você vai ver como que a Cardano deu uma alta muito forte. Então a Cardano saiu aqui de 2020, março, até o final do ciclo com uma performance absurda, como você pode ver. E o principal, ela acompanhou a alta do Bitcoin. Então o Bitcoin começou a subir mesmo depois do halving e nessa mesma proporção, no mesmo tempo, a Cardano também subiu muito. Então você vê que ela acompanhou. Se você for puxar para esse momento atual, você vai perceber que praticamente a mesma coisa aconteceu. A Cardano fez um fundo duplo aqui recentemente, em 2022 para 2023, e você vai entender por que eu estou falando isso. E você vai entender também que a tendência dela está um pouco conturbada, não está como a gente viu lá atrás. Ela está entre altas e baixas, mas se mantendo numa estrutura boa. Só que a Cardano é um exemplo dentro de vários que a maioria não está tão legal assim. Isso abre margem, olhando para esse cenário, como a gente não viu uma alta do Bitcoin, uma queda da dominância, e a dominância é um gráfico essencial que vai ditar para a gente a mudança de marcha do mercado, que hoje a prioridade está no Bitcoin, não é à toa que só ele subiu. Só que nós queremos, para ganhar dinheiro, que essa prioridade do mercado saia do Bitcoin e vá para as altcoins. Então a gente precisa que todo mundo que lucrou com Bitcoin, todo mundo que quer entrar no mercado, não olha mais para o Bitcoin.
Olha para o resto, para as altcoins, bota o dinheiro lá, que a gente ganha com isso. Agora, a gente precisa ver esse gatilho acontecendo. E por enquanto, só algumas moedas estão conseguindo manter isso. A maioria não tá. Isso abre margem da gente ter esse finalzinho, esses dias técnicos aqui de fim de ciclo, para a gente ter uma alta. Precisamente, se eu fosse falar para você em termos de dias, até quando a gente poderia esperar uma definição, a gente tem aí 200 dias aproximadamente para ter essa alta. E aí fica a questão, será que a gente vai ver isso acontecendo? Que seria mais ou menos 6 meses. Nós temos 6 meses e 6 meses são suficientes para o mercado subir? É só voltar no tempo e ter uma métrica. A alta da Cardano desde o halving até o seu topo durou aqui 500 dias. Então você vê que parece que as coisas estão mudando e estão mesmo. E aí a situação fica um pouco pior quando você faz comparação com outros projetos, como a XS. Se você conhece, foi uma das pioneiras do ciclo passado que subiu, deu muita grana para muita gente, mas a situação agora é um pouco diferente. Até porque você vai ver que enquanto o Bitcoin aqui nessas linhas pretas de fundo está subindo, a XS está caindo e está nesse momento na mínima histórica. Então o Bitcoin está na região das máximas históricas, enquanto algumas altcoins várias estão nas mínimas. O que traz essa sensação de, pô, isso aqui não vai recuperar nunca. E só para te adiantar, qual a conclusão que eu vejo disso, já que a gente tem poucos 200 dias para subir isso e finalizar o ciclo? Tem dois caminhos. A gente pode ver uma alta no Bitcoin, uma queda na dominância, um estirão nas altcoins nesses 200 dias. Então a gente pode estar batendo na porta e o ciclo está agora com pressa. Então nos próximos dias, semanas, a gente poderia ver uma alta absurda acontecendo, indo atrás do prejuízo. E eu já vou falar com você o que pode acontecer com a sua altcoin em específico dentro desse período de alta. Então essa é uma teoria. A gente segue o programado, as altcoins estão sofrendo bem mais, mas por conta da dominância do Bitcoin estar sofrendo, bom, a expectativa é que em algum momento essa dominância vá cair e a situação vai ficar bonita pra gente, a gente vai ganhar dinheiro com as altcoins. Só que aí fica quando? Enquanto isso, o tempo vai passando e a gente vai ficando com a carteira parada, tendo prejuízo, comprando altcoins bem fundamentadas e não tendo resultado nenhum. Ou nós temos uma segunda alternativa, que é um super ciclo, um ciclo que mudou a estrutura. A gente pode ver o Bitcoin passando além de setembro, indo até 2026, subindo de uma forma lateral, enfim, qualquer que for a tendência dele, mas para as altcoins, a mesma estimativa, que a gente veja uma alta das altcoins na mesma proporção do ciclo passado, só que indo mais para 2026, quebrando um pouco essa tese de 1000 dias mais ou menos de alta. Só que você vai percebendo que a situação cíclica está bem diferente. O Bitcoin está subindo de uma forma muito mais estável, as altcoins estão sofrendo, e ao mesmo tempo que a gente fica com certeza que com o Bitcoin alto e a dominância alta, a gente pode ganhar dinheiro no futuro por conta dessa mudança de prioridade no mercado. Isso é possível. E aqui entra um ponto sobre as altcoins que você está escolhendo. Porque você vai notar que são várias altcoins, algumas estão performando muito bem, XRP, Solana, a própria BNB. Você vai ver que essas principais do ranking estão com uma tendência muito boa. Até a Ethereum, se você for olhar e comparar o próprio Bitcoin com o Ethereum, você vai ver que ele tá legal também. Então vou pegar aqui, vou adicionar o gráfico do Ethereum para você comparar o Bitcoin com ele. E vai ficar claro que, apesar disso tudo, o Ethereum segue estável aqui. E aí, o Ethereum estando de lado, e eu sempre falo, tá? Por isso que é importante você seguir uma teoria, seguir a sua tese, a sua estratégia. O Ethereum é o manda-chuva do mercado. Se você quer ganhar dinheiro com as altcoins, o Ethereum precisa sair do buraco que ele tá. Ele precisa sair dessa tendência lateral que você tá vendo. Isso aqui sendo quebrado para cima vai ser um ótimo indício para as suas altcoins. Douglas, mas por que você bota tanta ficha no Ethereum? Primeiro motivo, o Ethereum é o top 2 do mercado, ou seja, é a segunda maior cripto do nosso mercado com 321 bilhões de dólares de tamanho de mercado. Pode parecer que tá perto, mas
da Solana XRP para o Ethereum tem uma baita diferença de tamanho de mercado. O Ethereum segue sendo o pai das altcoins. E por que o Ethereum performando ele poderia levar o restante do mercado? Porque a maioria dos projetos do top 100, que tem a maior capitalização de mercado, ou seja, uma participação de mercado muito maior do que a média, são projetos dentro da rede do Ethereum. São projetos desenvolvidos dentro da rede do Ethereum. Então, o Ethereum expandindo, o ecossistema dele expande, a usabilidade expande e esses projetos de dentro do Ethereum vão expandir. Então, o interesse ele vai começando a se espalhar pelo mercado, principalmente pela rede do Ethereum, pelo Ethereum valorizar. Só isso seria suficiente para todo o top 100 aqui valorizar pra caramba, isso ser refletido na tendência das altcoins, e aos poucos a gente vai ganhando essa confiança para as alts. Mas a gente não viu isso ainda porque esse gráfico aqui, rosa, do Ethereum, ele tá lateral. Então a gente só precisa que isso seja quebrado. Por que eu ainda vejo chão, estrada, para a gente ter uma alta nas altcoins? Primeiro, o Bitcoin está valorizando, está se mantendo estável e a dominância está lá em cima. A gente só precisa que essa dominância caia. Tem outros gráficos que eu não vou entrar muito a fundo, senão eu vou perder o tempo do vídeo. Já dizem pra gente que nós ainda estamos em uma tendência de alta. Então o Ethereum, ainda com uma estrutura boa e uma queda linda, como a gente viu nesses últimos dias, abriu margem da gente agora tentar um rompimento para cima. A gente só precisa ganhar esse A, que não apareceu ainda, mas eu acredito que vai aparecer. Então você tem a opção de comprar e aproveitar o momento para esperar uma valorização no futuro e ter uma estratégia para isso. Não basta só sair comprando, você tem que saber o que você está fazendo, o que você está escolhendo, até porque tem muitas altcoins que estão atrasadíssimas, então você pode comprar uma altcoin paradaça que não vai vingar de forma nenhuma e muitas altcoins podem nem subir e reagir, então você vai ficar numa situação muito ruim. E o que o mercado está mostrando é que ele está sendo mais seletivo por agora. Pode ser que na queda da dominância, o dinheiro saindo do Bitcoin para as altcoins, o Ethereum saindo disso aqui, a gente vá ver a euforia mesmo e tudo subindo? Provavelmente. Mas isso mostra que a gente tem que acompanhar e adaptar a mudança de mercado e não simplesmente ficar cego falando, ah, não, vai ser sempre isso aqui, sendo que já está diferente o negócio, a gente tem que reconhecer. Então, pensando que o Ethereum é o manda-chuva das altcoins, é o pai das altcoins, a gente precisa que ele quebre essa estrutura lateral para empurrar o resto para cima. A dominância do Bitcoin estando alta, isso aqui já é receita para a gente ter uma valorização, só basta o mercado decidir. Ou seja, quero resumir para você no seguinte, a escolha dos projetos que você fez na sua carteira, você tem que considerar, primeiro, quais projetos estão com uma tendência boa. Eu vou dar um exemplo, a própria Lido. A Lido mantém, apesar disso tudo, uma estrutura muito positiva, que faz rompimento, faz uma consolidação pós-rompimento e tende a subir. Então a gente está vendo isso além de um padrão de ombro-cabeça-ombro invertido. Então a Lido, falando da parte técnica, está excepcional. Está fazendo uma consolidação imensa aqui, isso é um baita sinal positivo, isso me lembra muito da Link, da Chainlink, que tem um comportamento muito parecido e foi um dos motivos de ter segurado, estar com uma tendência muito positiva, porque a maioria do tempo a Link fica em uma estrutura lateral, o que acaba sendo muito bom. E aí, o segundo ponto é você ver o fundamento do projeto. Então, se o seu projeto que você tem na carteira está em fundos ascendentes, é um projeto bem fundamentado, como a Lido, que gera liquidez para a rede do Ethereum, e o Ethereum subindo, a Lido vai ter um papel mais importante, então você tem que linkar isso, querendo ou não. A Link sendo um projeto de oráculo que transforma dados reais em dados para a blockchain para ser usado dentro de contratos inteligentes dentro da rede. Então, olha só, Ethereum subindo, esses projetos vão atrair um capital maior. Estando com uma tendência de alta boa, você tem um baita projeto na mão. Então, a primeira regra para você é não vender e se livrar dos projetos que estão fortes da sua carteira, porque essa é a sua vantagem, você não tira eles. Outra regra importante é que se você tiver projetos que estão fraquíssimos, vou dar o exemplo de DYDX, que já perdeu o fundo. Se você comparar com o Bitcoin, isso aqui é assim, pô, é triste você olhar a tendência do Bitcoin subindo e você comparar uma moeda como a DYDX tendo uma performance como ela está tendo, perdendo o fundo anterior. Então, se você compara, você vê que, caramba, não era pra gente ter pelo menos uma tendência mais constante. Isso significa que o projeto acabou e se você tem um projeto que está nas mínimas,
Significa que já era? Não. Porque se o projeto tiver um fundamento, uma usabilidade que faz sentido, tem chance de recuperação. A própria DYDX tem uma usabilidade importante parecida com a Aave. Praticamente permite que você alavanque o teu capital dentro da rede blockchain. Então tem alguns gatilhos que podem fazer os projetos subirem e você tem que ser um pouco inteligente na hora de escolher. Não significa que a sua carteira ela tem que ter somente projetos fortes. Polido, Solana, Sui, não significa isso. Significa que você tem que avaliar se a sua carteira está 100% com ativos fracos ou 100% com ativos fortes. E quem está no meio, tem projetos fortes e fracos, significa que você está fazendo um meio termo. Projetos que são desvalorizados, que têm um potencial de valorização alto, tem uma assimetria, enquanto projetos são mais fortes que trazem uma base, uma segurança de tendência maior para a sua carteira. Então não tem certo e errado. O errado seria 100% uma carteira só com ativos fracos. Tá? Então, de uma forma geral, esse seria o gerenciamento de carteira para essa situação. Agora, você vai pegar agora e vender tudo que você tem, os projetos fracos, enfim, para transformar a sua carteira para ter um potencial de valorização? Algumas observações importantes. Você não vai pegar, por exemplo, vou chutar aqui, tá? Você vai pegar aqui uma PEP da vida e vai vender ela para comprar um Ethereum, para comprar uma Solana. Sabe por quê? A observação, a PEP tem 4 bilhões de tamanho de mercado, 4 bilhões de dólares. A Solana tem 100 bilhões. Então é 25 vezes mais tamanho de mercado que a PEP. Se você vender uma PEP para ir para um projeto maior, você está matando, querendo ou não, o potencial de valorização. Então você tem que considerar o prejuízo que você tem na carteira. Então se a sua PEP está com aqui menos 50%, está com prejuízo de 50%, você precisaria, em tese, que o seu dinheiro dobrasse para você voltar no 0 a 0. Ah, Douglas, se eu pegar essa grana e jogar para Solana e Solana dobrar, eu fico no 0 a 0. Sim, mas você fica no 0 a 0. Agora, se você tiver menos 70% do seu capital investido, significa, faz a matemática, você precisa ter muito mais 100%, 200%, 300% para recuperar o teu capital inicial. Então você mudaria esse seu prejuízo capital que você tem para uma Solana da vida? Não, porque você está indo para um projeto maior, então você está matando esse potencial de valorização e antes você focava em fazer 5, 10x, agora você está focando no 0 a 0. Então eu estou vendo muitas pessoas pisando no freio. Ah, eu nem quero mais multiplicar por 5 não, eu quero 2 agora. Se eu sair no 0 a 0 eu estou tranquilo, eu estou no lucro. Só que acontece que quem acaba vencendo no mercado é quem segue uma estratégia consciente. Então você traça um plano para você seguir e você segue aquilo. Faça algumas alterações no meio do caminho por conta das condições do mercado, mas não mude completamente a rota da sua carteira por conta de fatores emocionais, que quem sobrevive a isso é quem tem sangue frio, quem sabe aguentar o tranco. Historicamente você vai ver, por exemplo, um Lido da vida. Se você levar isso em consideração, todas as quedas que teve no meio do caminho, caindo 70% aqui, depois pegando e caindo mais 57%, subindo de novo, depois aqui caindo os seus 78%, depois agora caindo os seus 40%. Olha só, quanta loucura. Eu acredito que a Lido, pela usabilidade, pela tendência, a gente vai passar esse topo histórico. Tá? Eu estou contando com isso porque o meu dinheiro está investido em Lido também. Agora, eu vou ficar esquentando cabeça com 40%, sendo que a história me mostrou que ele desvalorizou 57 e depois recuperou, que desvalorizou 78 e já teve uma valorização aqui de 2x do fundo. Eu sei que você sempre pode aproveitar melhor o cenário, mas não vai atrás disso, senão você vai ficar maluco. Não fica vivendo atrás do e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, você vai acabar ficando maluco e virar trader. Porque se você quiser aproveitar cada mudança, cada queda, variação dessa aqui, você vai começar a caçar no curto prazo e vai perder tua sanidade. Porque aí você vai sair de um investidor normal para um trader. E para isso você tem que ter emocional, muito mais emocional que você está vendo agora. E preparo e experiência. Então não é tão fácil. Então segue o teu perfil, faça algumas mudanças, talvez espere a sua carteira ficar no 0 a 0. Espere uma valorização das suas moedas, vê qual que está performando melhor e as que ficaram para trás, se fizer sentido, você taca fora e troca para uma mais ou menos no mesmo tamanho de market cap. Então, o mercado subiu todo. A minha PEP não saiu do lugar.
US$ 4 bilhões. E aí você olha para o seu vizinho, você tem uma Near ali que tá com uma tendência boa. Pô, será que a Near tem mais potencial do que a Pepe? Tá num setor de IA que tem mais, é mais promissor que a Pepe? Então você tem que avaliar. E eu vou te falar, se você for fazer qualquer alteração dessa forma, qualquer venda para trocar para outra moeda, você tem que fazer e não olhar para trás, porque você sempre vai ficar no sentimento. Pô, mas se eu vender minha PEP e comprar Nier e o negócio estourar, eu vou ficar com cara de tacho, pô. O mercado vai subir, eu vou. Pô, era para eu ter ganhado dinheiro, eu troquei. Então você sempre vai viver nessa inconstância, na dúvida eterna. Você não pode fazer isso, senão você vai ficar congelado e às vezes você tem que fazer uma coisa que tem que ser feita e sem olhar para trás. Da mesma forma que o diferencial, eu acredito daqui para frente, assim como sempre foi, vai ser botar o dinheiro no bolso. Você vai ver sua moeda subindo pra caramba, não fica vivendo o sonho de, vai subir pra sempre. Bota alguma coisa no bolso. Claro que se você não tiver métrica de exaustão, se a tendência tá ficando fraca, o gráfico do Bitcoin, a dominância já achou fundo, então se você cruzar as informações, você consegue achar um ponto de compra bacana. Perdão, ponto de venda. Se você não tiver isso, você vai estar no blind, vai estar sem direção. Então você vai ter que vender a qualquer preço e aceitar isso, porque você não tem conhecimento suficiente para ser específico e exigente de quanto dinheiro você pode ganhar. Então, olhando para toda a conjuntura do mercado, eu fico muito otimista. Vejo que apesar disso tudo que as altcoins estão sofrendo, o Ethereum traz uma sensação muito positiva, e é por isso que eu estou aumentando cada vez mais a minha exposição, todas as minhas forças em Ethereum, porque o Ethereum trazendo essa simetria é um projeto que tem um retorno maior que o Bitcoin, mas um risco um pouco menor. E já deixando claro, tá? O risco do mercado de cripto existe e ele é constante. Não tem essa de vou comprar Bitcoin que eu tô 100% seguro. Nós não sabemos. Da mesma forma que eu vou comprar Ethereum porque ele é mais consolidado e o risco é zero, isso não existe. Então você esteja ciente dos riscos, não é à toa que você tá nesse mercado para ganhar muita grana. Para ter um retorno que ninguém nunca te entregou em nenhum mercado financeiro. Só que isso tem risco. E no geral nós estamos num caminho muito bom. E para te ajudar, para ficar mais fácil, só você se inscrever nesse canal. Tô aqui para te ajudar, te dar todas as informações possíveis, abrir a tua mente, não para falar o que você deve fazer, mas te ensinar a pensar um caminho que faça sentido para você. Que o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua e só você sabe o peso do dinheiro que tem para você. Até porque o peso do meu dinheiro é diferente para mim e é diferente para você. Cada um com sua responsabilidade. Então, você tem que saber o que é mais confortável para você. Não siga os outros, sendo que você vai dormir à noite mal. Vai perder noite de sono porque você tá vendo alguém na internet falando alguma coisa. Assiste, aprende, filtra para você e chega numa decisão. Se você sente que não tem conhecimento necessário, é só você assistir os vídeos que eu posto. Eu tô aqui para te ajudar. Então, no mais, muito obrigado pela companhia. Um grande abraço, tamo junto.